Bom, estamos em mais uma conversa sobre atualização do Código Civil, na verdade, Código Civil Digital, né? Uma spin-off da outra playlist sobre o Código Civil, sobre a atualização do Código Civil. Estamos pelo IARC, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, pelo Departamento de Direito Civil do IARGS, do qual eu sou diretor, com a doutora Vanessa Bortolini, fazendo essa coordenação comigo dessa nova playlist. Estamos recebendo hoje a doutora Daniela Pelin. Daniela, quero agradecer do fundo do coração por conseguir um espacinho na agenda para o IARGS. Agradeço em meu nome, em nome do Departamento de Direito Civil e em nome da nossa presidente, doutora Sulamita Cabral. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra para a doutora Vanessa, que vai lhe apresentar, e a doutora Vanessa passa a palavra para a senhora falar sobre alguns aspectos desse novo livro gigantesco do Código Civil, né? Que só não Uhum, ficou maior o Código Civil porque colocaram uhum, todas as letras, né? uhum, Não, senão eu acho que ia até o artigo 2500 dessa vez, né? uhum, Doutora uhum. Vanessa, tudo contigo. Obrigada, professor Arnaldo. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que nos assiste em casa. Então, com muita alegria, com muita honra, a gente recebe hoje a professora doutora Daniela Pelim, que é professora e pesquisadora no mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos, é doutora em Direito Público pela Unicinos e Universidade de Padova, na Itália, é pós-doutora em Direito Privado pela URGS, mestre em Direito da Sociedade da Informação pela FMU São Paulo, especialista em Direito Empresarial, especialista em Governança de TI pela Unicamp, possui MBA em Gestão Empresarial pela Unicinos e é advogada e empresária. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professora. E ela vai então abordar conosco hoje as situações jurídicas no ambiente digital e a governança tecnológica, a inteligência artificial e a ética tecnológica e a IA e o direito de morte digital. Professora Daniela, a palavra é toda sua. Bom, eu quero agradecer primeiramente ao convite feito pela doutora Vanessa Bortolini, e agora na companhia do professor doutor Arnaldo Risardo, né? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Realmente o tempo é bastante curto. Eu gostaria de fazer, acho que todos nós gostaríamos de fazer mais coisas assim, né? Mas a gente é sempre pego por uma agenda apertada. Então é uma satisfação estar aqui no ambiente do IARGS, né? É um instituto que muito nos orgulha de representatividade e estar nesse ambiente para mim é uma satisfação. E poder falar um pouco de um tema tão caro que é exatamente o direito digital dentro do Código Civil e agora que recebe todo esse aspecto ordinário, né, da vida em sociedade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses três aspectos e aí vocês vão me sinalizando sobre o tempo, né? A preocupação sempre é o tempo. Então, para começar, eu pensei ali a questão. Eu estou olhando aqui para minha segunda tela só para ver o esquema da minha fala, só para eu não me perder. Então, o primeiro aspecto que eu separei aqui para fazer uma conversa é exatamente sobre o capítulo das situações jurídicas no ambiente digital, né? Então, eu estou com um projeto de lei 4 de 2025, ele não tem o número dos artigos, ele só tem os textos, né? E os artigos ainda não estão aqui presentes, por causa do trâmite que ainda vem sendo feito. E eu quero conversar um pouco sobre algo que eu venho há muito tempo falando já em pesquisa, em sala de aula. Quando veio o Marco Civil da Internet, já comecei a falar sobre esse tema. Depois, na LGPD, esse tema veio de forma recorrente, e isso tem um amparo um pouco num âmbito mais amplo de pesquisa, que é a questão da governança, né? Quando eu olho aqui para situações jurídicas no ambiente digital, e se eu fizer ali um pequeno comparativo com a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu vejo que todo esse episódio, o nosso direito, ele vem muito construindo e internalizando como norma jurídica a questão da governança. E eu explico por que da razão disso.
Década de 50, nós tivemos ali um boom da pesquisa das áreas de exatas, né? E a partir dali veio se desenvolvendo um ciclo de informação, de pesquisa e de desenvolvimento de técnicas que nos mostravam e vem nos mostrando ao longo do tempo que os nossos problemas sistêmicos, eles são mais fáceis de resolver com o aparato técnico do que com as questões filosóficas. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Por quê? Porque a gente tem um histórico de construção filosófica, ainda mais estando dentro do sistema jurídico, né? Que tem como ciência positiva do direito interpretar a norma pelos tribunais, pelo artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem lá as fontes primárias e as fontes secundárias. Então, a nossa programação de sistema jurídico é sempre usar a questão do artigo 4º e usar a hermenêutica filosófica. Só que ao longo desse processo de desenvolvimento tecnológico e de técnicas, o pensamento filosófico ele fica muito restrito quando você tem problemas dimensionados sistemicamente, porque a filosofia ela é muito individual. Então, quando eu falo de dignidade da pessoa humana, o sistema jurídico ele tem que atrelar direitos de personalidade, senão ele não faz sentido, né? Então, qual é o conceito de dignidade da pessoa humana que o Código Digital fala o tempo todo? É direitos de personalidade. Então, eu não posso deixar mais o conceito aberto, filosófico, inclusive sob os auspícios dos tribunais. Por quê? Porque o sistema ele está montado hoje para solucionar problemas coletivos. E por que que eu estou dizendo isso? Porque como nós estamos num constante crescimento e a globalização veio chancelar esse processo de pensamento sistêmico da humanidade, pensamento sistêmico dos problemas sociais, né, em todos os seus aspectos, eu não tenho como resolver pensando filosoficamente. Então aí entra que já faz uns 20 anos, vamos dizer assim, e eu vou dar um exemplo profissional, né? Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, posso estar errando o cálculo, mas isso não faz diferença. As empresas que sofriam reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, se elas haviam demitido um funcionário por justa causa, amparado num código de ética ou numa norma de conduta da empresa desrespeitada, o juiz não reconhecia isso como norma jurídica, anulava a questão da demissão por justa causa e mandava a reintegração. Por quê? Porque o sistema jurídico não reconhecia a governança, ou seja, a norma de conduta interna da empresa, daquele autogoverno que o funcionário tinha consentido de obedecer, então o juiz não reconhecia. Aí depois nós passamos por uma segunda etapa de governança. Os juízes começaram a reconhecer esses processos de governança e de código de conduta como contrato. Então, os juízes, os tribunais começaram a identificar a natureza jurídica contratual, ou seja, a autonomia da vontade da pessoa assinar aqueles códigos, aqueles treinamentos, de que se comportaria daquela forma e, portanto, o juiz acabou reconhecendo como contrato. Então, eu venho acompanhando esse processo e hoje, e em especial após a LGPD, o próprio Marco Civil já vai falar da governança, a LGPD vem com todo esse calhamaço de governança e agora isso vem para dentro da legislação ordinária. E aí, quando vem para a legislação ordinária, dentro das situações jurídicas no ambiente digital, por exemplo, lá no artigo, no, no, eu coloquei o artigo 44, inciso 1 a 3 da LGPD, o 49 e o 50 são explícitos em falar sobre a governança, e aqui no capítulo das situações jurídicas eu tenho aqui quando o legislador está definindo a natureza jurídica da situação jurídica, né? Que essa nomenclatura situação para nós é nova, né? Mas quando ele inaugura a situação jurídica e dá o cenário em que ela é constituída, lá no inciso 3 e no inciso 5
a leitura me leva a compreender que ele está falando sobre governança. Então, aqui eu vejo uma mudança, e agora o sistema torna isso uma questão jurídica importante, uma situação jurídica onde, se algum fato objetivo derive para usuários e provedores vínculo que obrigue a adotar uma conduta, então isso vai resultar em responsabilidade. E aí, para mim, hoje, isso se chama governança tecnológica. Mas eu vou dizer para vocês onde eu acho que ainda o nosso sistema peca na linguagem. O nosso sistema ele ainda não está completamente absorvido pela governança. E aí eu vou fazer aqui um recurso filosófico, né? Se eu interpretar esse cenário que eu vou contar à luz de François Austin, O Tempo do Direito, isso se justifica. Por quê? Porque o direito, ele fica com as bases clássicas e se curva a algumas mudanças de tal forma que ele não perca a sua jornada de construção antropológica e jurídica. Mas se eu olhar para a visão teórica sistêmica, eu entendo que o sistema ainda está com dilemas a serem resolvidos para um processo de conformidade 100%. É que da mesma forma que a gente tem o ciclo de vida, né, e a gente se propõe a ter esse ciclo de vida no ambiente digital, com todos os direitos de personalidade resguardados, o direito à morte digital também deveria estar sendo contemplado, né? E a gente vê uma legislação preocupada com toda essa qualidade de vida e bem-estar do indivíduo na rede, nesse ambiente, cria o seu Código Civil Digital para garantir essa efetividade, mas na questão da inteligência artificial vem e prestigia ali uma questão da imortalidade, esquecendo que nós também temos o direito de morrer, né? Então, acho que o código peca um pouco nisso, talvez não seja o momento da discussão ainda, porque ninguém gosta de falar sobre morte, é muito mais contemplativo a imortalidade ainda aqui na rede, né? Mas talvez em algum momento a gente vai se incomodar com esse excesso de imortalidade para poder então ter um descanso físico, mental, entender que o seu processo de vida chegou ao fim e também isso deveria estar contemplado na rede e aí no nosso código, né? Então, só para fechar aí a nossa reflexão. Sim, mas doutora, deixa eu te perguntar uma coisa que isso é muito, para mim é muito impactante. Acho que isso não é uma questão nova, né? Que já vem sendo Sim. discutido, sendo falado há Uhum, mais tempo, não é o Código Civil que está trazendo essa questão. uhum, Mas eu uhum, pergunto, Kremer, toda a ordem médica, uhum, psiquiatras, psicólogos, não sei se é o caso, mas enfim, eles estão participando desse debate, eles estão tendo voz ativa, eles podem orientar o que está se fazendo em torno disso, porque isso não deve ser uma questão que já vem se discutindo há algum tempo. E como a senhora mesmo falou, é uma coisa que pode impactar demais a vida das pessoas, pode sim, trazer traumas, problemas, dependência, sim, crianças e adolescentes sim. que às vezes, né, querem ver e uma foto não vai bastar. Uhum, Eu pergunto como uhum, isso é tratado na comunidade, não apenas entre os juristas. uhum. Tu vês que a gente pode morrer de excesso de direitos de personalidade, né? A gente pode isso pode se tornar uma porção de veneno, né? Porque se a rede me garante a imortalidade, tamanha a valorização dos direitos fundamentais individuais, inclusive contrariando a Constituição Federal, né? Porque todo mundo tem o direito de ter o seu ciclo de vida com dignidade. A gente tem letra penal que condena qualquer tipo de violação a túmulo, a corpo, tudo, né? E aí, então, a gente tem um prestígio aí de ter a imortalidade na rede. Não sei, eu acho que eu gostaria de ter o meu ciclo de vida encerrado integralmente. E, professor Arnaldo, nós somos a geração do problema metodológico. Por quê? Porque a gente não conversa, não tem metodologia estabelecida transdisciplinar, a gente não tem diálogo, o nosso sistema, ele emperra a engrenagem quando eu não chamo todas as áreas envolvidas para ouvir e discutir.
A gente tem um esforço muito grande de cidadania com consulta pública, audiência pública. A gente tem esse esforço, mas ainda falta alguma coisa para essa proposta, de fato, pegar, né? Tu vês, por exemplo, o livro verde da Sociedade da Informação, uma informação aleatória, né? Ele teve 10 ministérios envolvidos na sua criação, que colocou o Brasil no cenário da globalização. O único ministério que não estava lá era o Ministério da Justiça. Então, tu vês que essa seleção de conhecimento não é ganho, eu reputo como perda, né? Porque por exemplo, nessa questão da imortalidade digital, na possibilidade da imortalidade digital, se nós tivéssemos ali psicólogos dando a questão, trabalhando a questão como funciona o luto, a questão dos efeitos colaterais que podem haver quando uma pessoa não vivencia esse luto, ou maquia o seu cérebro e as suas emoções, o quanto isso pode deformar esse indivíduo, o quanto tu pode ter uma sociedade doente por causa disso, né? Então, essas conversas eu acho que elas não foram feitas porque nós estamos num cenário onde nós estamos, depois do movimento de constitucionalização do direito privado, nós só temos direitos, professor Arnaldo. Não tem mais discussão sobre deveres e obrigações e limites. Nós queremos direitos, direitos, direitos. Todas as pessoas estão com o discurso da narrativa dos meus direitos, né? Mas o indivíduo no seio coletivo, ele também tem responsabilidades, né? E uma dessas responsabilidades é respeitar esse ciclo de vida, que é o prestígio do direito de personalidade. Então, a gente está num cenário de desequilíbrio. Assim, para fechar minha fala, a gente prestigia o código, a gente escreve, pesquisa, fala sobre isso, dá nossa contribuição de desenvolvimento social na área digital, enfim, mas a minha ótica pessoal de quem pesquisa é de desequilíbrio. A gente ainda não se encontrou nesse processo de transformação e de mudança que esse século vem nos assolapando, né? É como se estivesse pedalando em cima de nós e de vez em quando a gente levanta, respira e afunda de novo, né? Porque aí tu vê que tudo que a gente faz reflete um pouco desse desequilíbrio, né? Então, às vezes a gente está perdido um pouco nessa jornada aí. Nós, os juristas, e trabalhamos no cotidiano das pessoas, a quem muito é dado, muito é requerido, né? E aí a gente tem esse compromisso de, por onde passar com esse ofício do direito, ter uma visão limpa, né? Uma visão mais limpa aí do discurso jurídico, né? Então é isso. Agradeço a oportunidade mais uma vez e agradeço o prestígio que vocês me deram na presença de vocês aqui dentro do IARES. Muito obrigado, doutora. Nós que agradecemos, né, em nome do Departamento de Direito Civil, em nome do próprio ARGS, da doutora Sulamita Cabral. Obrigadíssimo pelo teu tempo. Acho que hoje eu fiquei, assim, essa última parte da sua fala foi realmente preocupante, assim, assustadora e, enfim, né, a gente sabe até onde o ser humano é capaz de ir com um pouco de tecnologia Exato, e até exato, onde levam aí, né? Isso que é o mais, exato, principalmente crianças, adolescentes, exatamente. é assustador. Doutora Vanessa, quer finalizar? Finalizar só também reiterando então o agradecimento pela participação da professora Daniela e uma grande honra tê-la aqui conosco hoje. Também vou ficar aí com muita coisa para pensar, para filosofar e até o próximo encontro, então, né, professora Arnaldo? Isso aí, Vanessa. Muito obrigado, doutora. Uma boa Eu que tarde. agradeço. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.